Bom dia, meu nome é Gabriel, sou psicólogo na Andi. Então, uma coisa que a gente já veio conversando nos outros vídeos e se enquadra muito bem, principalmente no vídeo da questão de como usar a máscara e no vídeo de comportamento problema, só que agora, hoje nesse vídeo eu vou me aprofundar melhor, é o reforço diferencial. No caso, o conceito de reforço, as mães que já estão há algum tempo sendo atendidas pela Andi já sabem mais ou menos o que significa. É quando eu sempre falo durante os meus vídeos, elogia ele depois que ele faz um comportamento adequado, dá alguma coisa para ele comer. O que quer dizer? Que a gente está reforçando o comportamento para que ele volte a acontecer de novo. A gente está, entre mil aspas, agradando o comportamento para que ele volte a acontecer novamente, recompensando essa pessoa pelo comportamento que a gente acha bacana, entendeu? Só que nesse vídeo a gente vai falar de reforço diferencial. Eu falei meio por cima nos outros vídeos, mas agora de uma maneira mais aprofundada a gente vai entender o que ele significa. Então, por exemplo, no reforço diferencial, como eu havia dito antes, a gente seleciona nesse esqueminha, a gente seleciona os comportamentos do qual a gente quer reforçar. Vamos dar um exemplo básico aqui para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, seu filho, sua filha está gritando bastante para conseguir a sua atenção. Aí você chega lá, fala com ela: "Oi filho, tudo bem? Para de gritar, por que você está gritando?" Nesse caso, se a função do comportamento dela é a atenção, você vai estar reforçando esse comportamento. Então, no reforço diferencial, o que a gente faria para evitar que a gente reforce o comportamento de gritar da criança e reforce, por exemplo, um chamar? A gente iria chamar, a gente iria dar atenção à criança antes que ela começasse a gritar. Esse já é um ótimo princípio para você começar a trabalhar. Você sabe que se você deixar o seu filho por um tempo sozinho, ele começa a derrubar a cadeira, ele começa a gritar, ele começa a até se machucar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar antes, no caso, se for a atenção, essa função do comportamento, a gente tem que chegar antes e dar a atenção, reforçando qualquer outro comportamento que ele vai estar fazendo no momento. Por exemplo, ele pode estar assistindo uma TV, ele pode estar sentado brincando. Então, o que a gente vai dar atenção para esse comportamento bom e não dar atenção para o comportamento que a gente considera inadequado e salubre para ele, né? Que seria o gritar, ou se bater, ou jogar as coisas. Então, no caso que esse tipo de reforço que eu acabei de falar é o reforço diferencial de resposta zero ou de outras respostas, o famoso DRO. Esse é um esqueminha de reforço no qual a gente reforça tudo que a pessoa faz, pode ser qualquer outro tipo de comportamento, menos o inadequado. Também temos o caso de comportamentos repetitivos que se apresentam muitas vezes, que nem necessariamente são os comportamentos inadequados. Por exemplo, um chamar. O chamar é super adequado para a criança. Se ela não está gritando, se ela não está te puxando, não é mesmo? Então, só que quando eles aparecem de uma maneira muito exacerbada, muito repetitiva, que chega a se tornar até inadequado, dependendo do contexto, não é verdade? Então, o que a gente vai usar para esse caso? Eu vou dar um exemplo aqui só de dois. O que eu falei primeiro foi o DRO e esse que eu vou falar agora é o DRL, reforço diferencial de taxas baixas, que serve basicamente para esses comportamentos mais repetitivos que a criança pode ter. Nos próximos vídeos eu posso até falar um pouco mais sobre os outros reforços diferenciais que tem também e me aprofundar até ainda mais neles, mas eu escolhi esses dois porque eu achei mais importante, relacionando aos casos que a gente tem lá na Andi, não é verdade? Então, esse tipo de reforço, o que a gente vai fazer, esse reforço diferencial? A gente não vai deixar a gente não vai fazer com que a criança perca esse comportamento adequado dela, mas o que a gente vai fazer é diminuir a taxa dessa resposta, entendeu? Então, por exemplo, ela tá te chamando 40, 50 vezes por 10 minutos, por exemplo. Você, 30 dessas vezes ou 45 dessas vezes, você vai deixar em extinção, você vai ignorar a criança. E você vai reforçar, por exemplo, só 5 vezes. Essa é uma forma
e também sempre pensando no espaçamento de tempo entre cada vez que você vai dar atenção para a criança. Então, por exemplo, ela te chamou agora, aí você dá mais 10 minutos, você atende ela de novo quando ela te chamar. Então, aos poucos vai diminuir esse tanto de, vamos supor, de 50 ela vai passar para te chamar 35, depois vai para 25 vezes, até chegar, por exemplo, um número razoável que seria 2, 3 vezes em 10 minutos, não é verdade? Então essa é uma forma da gente ir abaixando gradativamente, isso você vai percebendo que acontece, entendeu? Então, esses foram só 2 reforços diferenciais que eu escolhi para falar com vocês hoje, até para o vídeo não ficar muito extenso e o assunto é muito complexo também. Então, se vocês quiserem mais sobre esse assunto, por favor, mandem pra gente nos nossos canais, na página da Andy, até no meu canal no YouTube, comente ali embaixo, que eu até posso falar dos outros reforços diferenciais. Tá bom? Tá certo, gente? Muito obrigado. Se não ficou muito claro, por favor, mande perguntas, mande dúvidas, busque a nossa orientação, que a gente está aqui nesse momento de quarentena para vocês, tá certo? Obrigado, gente.